Os Dr. Paulo. Aqui vamos fazer como prometido, eu vou dar uma pincelada sobre os sistemas de meridianos na parte do diagnóstico. Essa playlist, esse curso aqui, ele é voltado para o diagnóstico clínico, né, para pulsologia, pela pulsologia. Só que no pulso, aí nos 6 passos que eu passei aqui no curso, eu cito as camadas de meridianos, os tipos de meridiano, e eu citei no 4º passo, ou no 4º, 5º passo, a camada, qual meridiano devemos trabalhar, né? Na parte do meridiano superficial profundo, ficam muitas dúvidas que as pessoas realmente desconhecem, os acupunturistas sempre trabalham só com os canais ordinários, então eles não sabem muito bem o diagnóstico, principalmente quando eu cito meridianos superficiais, meridianos profundos. Alguns cursos falam como canais diminutos, os vasos menores, alguns falam canais secundários, muitas vezes o sistema LO, né, sistema de conexão, é chamado de canal secundário, alguns chamam terciários, às vezes erroneamente até pela coloração, mas dá a impressão que os principais são os canais ordinários, e não é bem assim, né? O canal ordinário, ele é simplesmente o canal ordinário. Temos os canais maravilhosos, que também poucas pessoas conseguem trabalhar com isso, não é todo mundo não, mas no meu livro Compêndio de Acupuntura eu cito cada camada disso, né? Cada diagnóstico, tratamento. Então você viu lá a pulsologia, vamos começar agora. Então, estamos aqui, ó, meridianos. Os meridianos não são somente os canais ordinários. Então, vamos pegar aqui, ó. Quando eu cito na pulsologia, você vai colocar lá, vai palpar. O pulso está na parte superficial ou na parte profunda. Se ele estiver na camada superficial, ele pertence ou ao canal cutâneo, que seria problemas da pele, não problemas de pele, né? Isso é ligado ao elemento metal, pulmão, é isso aí que vem a confusão. Não confunda sistema cutâneo com pele no sentido da manifestação do metal dentro da tabela dos 5 elementos. Canal cutâneo são os canais de energias que andam, né? Que se permeiam na superfície do corpo. Eles são os canais mais superficiais do corpo. Então, dentro do conjunto de superficiais, temos os canais cutâneos, os canais tendinomusculares, que são os canais que governam os tendões e músculos. Graças a eles, o sangue permeia, né, entra dentro das fáscias musculares, promovendo a irrigação, permitindo os movimentos, contrações, força, etc. E temos os canais de conexão, também chamados de sistema LO ou sistema Lo-Yuan, né? Sistema de conexão e fonte. Então, esses 3 são canais superficiais. Os canais de conexão, eles têm 2 ligações, né? Eles conectam o sistema dentro do próprio elemento, ou seja, vamos pegar, por exemplo, o exemplo do metal. O metal, como uma gangorra, ele funciona intestino grosso e pulmão. Quando o sistema pulmão está aumentando, automaticamente o sistema intestino grosso está caindo a sua atividade e vice-versa. Se o pulmão sobe, automaticamente o intestino grosso desce. E se o intestino grosso sobe, também o pulmão desce, vice-versa. Se o pulmão desce, o intestino grosso sobe. Então, é uma gangorra. Então, o sistema LO, ele é o responsável pelos canais que vão fazer esse balanço pelo sistema Lo-Yuan, né? O Lo vai jogar energia para o canal oposto e o Yuan vai receber a energia que é transmitida do canal oposto pelo próprio elemento. Vamos falar rapidamente disso. Que nem eu disse, esse vídeo é um vídeo bônus aqui no curso de pulsologia, só lá para o 5º passo não ficar
muito perdido. E já fica uma introdução para quem desconhece. Para quem conhece, fica aí como uma revisão. Lembrando que no meu curso, caso você não esteja no meu canal Samurai da Acupuntura no YouTube, todo o curso de formação em acupuntura tem lá na playlist como membro mestre do canal do YouTube. Você tem acesso ao curso completo. Essa plataforma ou essa playlist aqui, ele está voltado somente para o estudo da pulsologia, não o tratamento dos canais. Então, um vídeo bônus. Quando o pulso está profundo, né? Por exemplo, você pegou aqui e percebe ele lá no interior. O problema vai estar dentro desses sistemas aqui. Ou o canal ordinário, que são os 12 canais conhecidos, os canais ordinários, né? Que é o pulmão, intestino grosso, coração, pericárdio, etc. Temos os canais distintos ou divergentes, são canais onde trabalha principalmente a parte psicossomática do corpo. Ele é ativado por vias próprias de meridiano, utilizam-se, claro, dos pontos comuns dos acupontos clássicos, dos 365 pontos, e eles governam principalmente o elo. Ele funciona ali como sistema límbico. Acho que isso aí é uma parte interessante. Quando você tem um sistema límbico que une os cérebros, né, os hemisférios cerebrais direito e esquerdo, lá o corpo caloso, aquela parte, ele faz a conexão entre as partes emocionais e leva isso a toda a parte mental e somática do corpo. Então, os canais distintos, também conhecidos em alguns livros como canais divergentes, eles cuidam da parte psicossomática. Então, eles têm vias de meridianos próprios, que isso tem descrito no meu livro, os 72 meridianos, desde o cutâneo até o tendino muscular, conexão, ordinário. Eu coloco todas essas vias e esse diagnóstico aqui. Então, os canais distintos vão ser ativados pelos janelos do céu ou os outros pontos pela via dos canais do sistema distinto. O canal maravilhoso são os vasos extraordinários, né? Alguns chamam de extraordinários porque, enfim, né? Alguns dizem que eles são maravilhosos porque são surpreendentes, outros os chamam de extraordinários, mas eles têm vias próprias. Os canais extraordinários, os maravilhosos, eles são conhecidos, são 8. Os mais conhecidos são apenas 2, né? Que é o vaso concepção, que nasce do períneo até a língua, e o governador, que nasce do períneo posteriormente, subindo a linha mediana do corpo, terminando aqui na gengiva superior, né? Vamos falar assim. Então ele conecta ao rein, né? ao Rei-Mai, quando a língua toca no céu da boca. Essa circulação órbita microcósmica vai ocorrer. Mas neste vídeo vamos fazer um resuminho de quando eu vou diferenciar. Peguei o pulso superficial. Como é que eu vou saber que eu tenho que tratar sistema cutâneo, tendino muscular ou conexão? Quando é que eu vou saber? E eu peguei o meu pulso profundo. Como é que eu vou saber que é canal ordinário, distinto, maravilhoso ou mesmo os próprios anfu? Então o problema está nos vasos ou está no órgão e víscera? Então vamos fazer esse resuminho aqui nesse vídeo, só a introdução. Então quando você tem os canais superficiais, você tem aqui, ó, os canais cutâneos, tendino musculares. Então você tem todo esse sistema. Quando você pega 6 divisões, ou seja, o Yang Ming, Shaoyang, Zhuyin, essas coisas, então você tem a parte do corpo, vou colocar aqui, ó. Então você imagina assim, ó, como eu citei lá no 5º passo. É como se você dividisse o corpo em 6 partes. Aí você tem a parte aqui, ó, superficial, deixa eu aumentar aqui, ó. Você tem as 6 divisões, você tem a camada superficial e vai ter na camada profunda. Então, como eu disse em outro vídeo, quando eu ensino quiropraxia, ou terapias manuais, né, visando a medicina chinesa, então você pode tratar desde os canais cutâneos,
desde a pele, tecido miofascial, parte muscular, vai aprofundando a parte neural até chegar no mais profundo, que seriam os ossos. Dentro dos canais ordinários, nós temos, dentro das 6 divisões, desculpe, nós temos as 6 divisões. Essas divisões também, elas começam superficial, onde está aqui, elas começam superficiais e vai se tornando profunda. A parte superficial, né, do exterior para a parte mais profunda, né, independente de estar nos membros ou no próprio tronco, cabeça, vamos colocar assim, começaria pelos canais cutâneos ou meridianos cutâneos, depois teríamos os canais tendinomusculares e os canais de conexão. Após isso, nós vamos considerar como uma base teórica, aí começariam os ordinários, distintos, maravilhosos e, por fim, os órgãos e vísceras. Então, considerando esses como superficiais e esses como profundos, nós temos lá as 6 divisões, nós temos o sistema Yang Ming nas 6 profundidades. Aqui, quando você lê o meu livro, o Compêndio de Acupuntura, aí você vai entender por que aqui eu não coloquei essas 6 divisões no canal maravilhoso. Eu quis preservar alguns livros mais tradicionais, preservando a mente do octaedro, né? Mas eu também coloco as outras 2 visões sobre os sistemas maravilhosos, né? Você pode trabalhar os vasos maravilhosos de 3 maneiras. Então aqui, por uma coerência teórica, para respeitar a linha de raciocínio aqui, eu coloquei o octaedro. E a essência dos próprios Anfu, né, órgãos e vísceras, aí vamos com calma lá. Então, vamos lá. Então, como é que eu sei, como é que eu vou diferenciar sistemas cutâneos, tendinomusculares e conexão? Aqui, ó, vamos pegar esse resumo aqui, ó. Vou aumentar aqui um pouquinho. São 72 canais de energia. Nós temos os sistemas de meridianos, os colaterais, onde nós temos os meridianos principais, que vai ser os canais ordinários, mais conhecidos. Então as pessoas trabalham mais esse sistema aqui, o Jinzong, né, meridianos principais. E cadê canais maravilhosos? Os canais maravilhosos, que são 8. Aqui, ó, são os 8 irregulares. Eles também, alguns autores colocam irregulares, né? Tem, alguns chamam então maravilhosos, extraordinários ou meridianos irregulares, né? Pela sua... Eles não são muito lineares, né? Os canais maravilhosos. Então, alguns autores colocam irregulares. Então, temos 8 aqui. Os mais conhecidos é o canal do Mai, o vaso governador nas costas, e o Rei Mai, que é o vaso concepção, na parte mediana frontal do corpo. Mas temos os outros aqui. Então, são 72 canais de energia. Aqui no livro eu coloco a didática de como processar, diagnosticar isso certinho, tá bom? Então, vamos lá no nosso vídeo bônus. Deixa eu passar aqui. Então, os canais cutâneos. Aqui eu sinto os canais cutâneos e o diagnóstico. Pegou o pulso superficial. Então você vai perceber, o pulso está superficial. É isso aí, sistema pode ser o canal cutâneo. Então o que você vai ter que saber? Você vai palpar os pontos de ativação da zona cutânea. E lógico, sintomatologia sobre esse trajeto. Quais são esses pontos de ativação? Deixa eu ver se está aqui. Estaria aqui, ó. Os pontos de ativação seriam esses aqui, cada um referente a uma das 6 divisões cutâneas. Então, os pontos estariam, coloquei aqui, estaria aqui nessa faixa, onde estaria essa divisão. Então, o problema cutâneo estaria aqui. Por exemplo, a pessoa tem um problema na face, aquelas acnes
né, fortes, cheios de espinhas no rosto, que vem do Yang Ming. Então as pessoas normalmente tratam o estômago. Só que se o pulso estiver superficial, esse calor, esse fogo não pertence ao estômago, à víscera, né? Então, se o pulso estiver superficial e este ponto do estômago estiver doloroso, pode tratar o canal cutâneo que vai resolver a acne. Se a acne for do estômago mesmo propriamente dito, os sintomas vão ser iguais, mas a origem da doença é diferente, ou seja, os pontos vão ser diferentes. Por isso a importância do diagnóstico de pulso. Selecionado, superficial, profundo, aquelas coisas todas, duro, mole, velocidade e tal, aí você vai direcionar se vai tratar zona cutânea. Então, digamos o exemplo aí da acne. O rosto está cheio de espinhas, há presença de calor do estômago, mas o pulso é superficial e o ponto referente ao sistema terra está doloroso. Aí você vai tratar como canal cutâneo para poder ter o seu resultado bem eficiente. Não adianta, no caso, você usar, por exemplo, o E41 para dispersar o fogo do estômago. As acnes não vão melhorar. Eu vou usar o IG4 porque o IG4 governa a face. Nesse caso, também não vai ter resultado. Ele pode ser usado, por exemplo, o P7 e o IG4 como um ponto secundário ao tratamento principal. Porque o G4 governa a face, o P7 vai abrir a via das águas, cuidando da face, enfim, aquela teoria toda, mas tem que ser feito o tratamento das zonas cutâneas, porque esse é um calor úmido exterior, ele não é produzido pelo corpo, pelo sistema de geração de sistema órgão, ele está vindo como algo exterior, visão de medicina tradicional chinesa. Depois, ainda superficiais, temos os canais tendinomusculares. Então, o diagnóstico tendinomuscular. Pulso superficial, seguindo as minhas 6 etapas. Principalmente, tendinomuscular, tendões e músculos. Se a sintomatologia for quando o paciente ele faz o movimento, ou seja, há uma dor ou uma sintomatologia quando o paciente é ativo, né? Por exemplo, eu pego o braço do meu paciente e movimento, não dói. Eu peço para ele movimentar, dói. Então é característico de sistema tendinomuscular. Aí você vai ter que palpar os pontos de reunião. Havendo dor em um dos 4 pontos de reunião, você vai tratar canal tendinomuscular. Não tem nada a ver com órgão e víscera, não tem nada a ver com canal ordinário, não tem nada a ver com outra coisa. É canal tendinomuscular. Só para a gente deixar o vídeo legalzinho. São 4 pontos de reunião tendinomuscular. Então você tem o ponto de reunião, você vai palpar os 4 no caso, né, já que aqui é um vídeo só de introdução. Você vai palpar o ponto, os 4 pontos tendinomuscular. O ponto de reunião, o ID18, ele vai ser o yang dos pés. Então, você vai saber selecionar. Agora, qual dos 3 do yang do pé que eu vou tratar? No livro ou no meu curso lá do YouTube, Samurai da Acupuntura, eu coloco bem minuciosamente, item por item. São muitas horas de videoaula, curso realmente bem completo. Tem dúvida ou quer aprender mais, vai lá. Aqui esse vídeo, essa playlist, esse curso é somente para o diagnóstico, não o tratamento. Então, lá você vai conseguir ver certinho. No meu livro também descrevo bem. Então nós temos aqui segundo ponto de reunião, é o vasoconcepção 2. Ele vai estar governando os pontos ins dos pés, né? Os 3 tendões, os 3 tendinomusculares dos pés, rim, baço, fígado. Também descrevo como você vai diferenciar quando é rim, quando é baço, quando é fígado, no meu livro ou no YouTube. O outro ponto de reunião é o vesícula 22, né, aqui na lateral da costela, onde ele pega os rins da mão, pericárdio, pulmão e coração. E aí tem a didática de qual dos 3 nós vamos tratar. O outro ponto é o vesícula 13, né, o famoso Benchen para distúrbios psiquiátricos, pessoas descontroladas, com raiva emocional, enfim.
alguns colocam como ponto psiquiátrico, né, o ponto da loucura emocional, o VB13. Ele vai nos mostrar problemas de tendino musculares relacionados ao yang da mão, intestino delgado, triplo aquecedor e intestino grosso. Quando é intestino delgado, triplo aquecedor e intestino grosso, tem aqui bem minucioso no meu livro ou lá na playlist. Agora, ainda canal superficial, os canais de conexão. Aqui no meu livro eu mostro como funcionam essas conexões dentro das diferentes visões dentro do canal de conexão e o sistema Lo, o sistema Yuan e a pulsologia. Vamos colocar assim, deixa eu pegar aqui um bem tranquilo aqui para vocês. Tá. O modo bem simples. Você vai, deu superficial, você vai pegar os pontos Lo e vai palpar. Deixa eu colocar aqui, tem os canais longitudinais e transversais, né? Então você tem a diferença entre eles dois. Bem, para resumir, para não ficar confuso aqui esse vídeo, mais confuso, né? Você vai palpar os sistemas vai palpar o próprio ponto Lo. Vamos resumir assim nesse vídeo aqui. Quando o pulso da superficial tem a sintomatologia do sistema do elemento, né? Vamos colocar assim, principalmente quando há sintomas dentro dos 5 elementos, por exemplo, deu o elemento madeira, deu fígado, né? Deu o Diuyin. Então, Diuyin ligado a óleos, né? O coração, né? Fígado ligado a óleos. O sistema de coração é ligado à língua, pulmão, vai ser o taim, né? O taim superior vai ser ligado ao nariz, o taim inferior, que é o baço, vai estar ligado aos lábios e assim por diante. Só para recordar, o sistema Lo, deixa eu pegar aqui outra cor, amarelinho aqui. O sistema Lo, ele tem conexão entre os meridianos ordinários do mesmo elemento, né? Então aqui o sistema metal. Então o pulmão se conecta ao intestino grosso, fazendo aquele equilíbrio da balança pelo sistema Lo e Yuan. Lembrando que o ponto Lo, ele vai jogar para o canal oposto e vai jogar para a superfície da pele. Por isso que o Lo, essa superfície aqui, são as respirações dele, ou seja, os olhos, o nariz, a boca, o ouvido, a pele. Então, por isso que você consegue ver por dentro observando o exterior. Tem aquele preceito, né? Observa-se o interior através do exterior. Isso é graças ao sistema Lo, por essa conexão aqui. E o sistema Yuan é o sistema que recebe, ele puxa energia. Então ele vai puxar energia do Lo oposto, ele recebe a energia do Lo oposto e recebe a energia do profundo, ou seja, da própria essência, lá aquela energia renal, da energia ancestral. Certo? Então, deu pulso superficial e os pontos Lo estão sensíveis ou sintomáticos, você deve tratar o sistema Lo. Agora, se o pulso deu, aqui ó, a palpação do Lo, como eu coloquei aqui, ó, pulso pro verdinho, pulso Lo, tá tudo aqui, ó, doloroso, sintomas de excesso. Tem também aqui os exemplos de quando ele está em deficiência, mas isso aí para outra oportunidade. Então, agora são os pontos, aqui eu coloco os pontos Yuan no livro, os trajetos, os Lo de grupo, os canais ordinários. O meu pulso está superficial. Eu vou saber se ele é ordinário, vou saber se ele é distinto, maravilhoso, org víscera. Como é que eu vou saber? Para você saber se você deve tratar o canal ordinário com sedação, tonificação, retirada de calor, retirada de frio, harmonização, quando o sistema
Isso aqui é uma dica boa. Ó. Quando os sintomas variam de acordo com o horário do dia, então você vai saber que aquele sistema está mais fraco ou mais forte de acordo com o horário do dia. Então, por exemplo, às 9, vamos por 10 da manhã, né? Entre 9 e 11 da manhã, horário do baço. Esse horário, ele enche esse sistema de energia. Então, se aqui os sintomas ficam mais acentuados, exacerbados em excesso, é um indício de que o problema está nos canais ordinários. Se ele estiver nesse horário, os sintomas diminuem, porque aqui, no caso, se ele estiver em excesso, ele vai estar mais em harmonia. Ou se ele está em deficiência, quando ele estiver aqui, ele vai estar mais fraco ainda, e aqui ele vai estar harmonizado. Então, a principal característica, deixa eu pegar aqui o resuminho. Realmente tem bastante coisa, né? Então, um momentinho. Isso, então, né? Então, a segunda indicação, se o sistema é ordinário, então, o primeiro, horário do dia. O segundo, você tem que saber a rota do sistema ordinário em questão. Então, digamos que deu lá pulso radial, deu pulso, deu duro, deu 3 vezes maior, e então sabe que está no sistema Taim. O pulso deu profundo. Será que é canal ordinário? Será que é canal distinto? Será que é canal maravilhoso? Ou será que é o próprio pulmão? Então, primeira coisa, o horário do dia mostra canal ordinário. E o segundo, todos os sintomas eles vão estar alterados sobre o trajeto do sistema ordinário em questão. Então, por exemplo, se a pessoa tem problema, mas dói o quadril, então não é sistema ordinário do pulmão, porque o canal do pulmão não passa nem profundamente, nem superficialmente aqui na região do quadril. Então, todo o trajeto tem que estar alterado. Ele torceu o dedo. Todo o trajeto está alterado? Não. Então, não é canal ordinário. Ele é sempre característico da dor ou sintomas pelo trajeto interno e externo. Um exemplo. Ele tem uma tendinite no braço, parte anterior, onde ele dói para fazer a flexão do braço. É aquela dor irradiada, que dói desde o punho, vai até o cotovelo e o ombro dói um pouquinho. Então ele pega todo o trajeto superficial. Você vai ver que a pessoa vai reclamar que tem um pouco de falta de ar, ou está com um pouco de sibilo, o intestino dele está um pouco preso, ou seja, também está pegando todo o trajeto. Então, você tem que pegar toda a sintomatologia do trajeto do canal ordinário em questão. Então, acho que esses dois já são uma dica boa para diferenciar isso. Agora vamos pegar o canal distinto. Deixa eu dar uma corrida aqui. Canais distintos ou divergentes. O canal distinto, bem para resumir, os problemas vão estar ligados, olha lá, pulso profundo. Vou colocar aqui, ó, pulso profundo, e aí você vai ter que palpar os pontos janela do céu. Se os pontos janela do céu estiverem sensíveis ou eles derem alteração sobre a sua palpação, então é um indício de canal distinto. E sintomatologia pertinente ao canal, ou seja, a parte psicossomática do canal em questão. Aí você pode jogar para o canal distinto. Só para recordar, nós temos 6 grandes confluências dos canais distintos, são impares. Olha lá, elemento água, o ponto de abertura, o ponto de janela do céu. E mais para frente aqui no livro eu descrevo a rota completa dele e seus pontos de que governa isso aí, né? Onde os pontos principais, aqui são as vias, onde começa, onde termina, tem tudo lá no livro. Agora vamos ver os canais maravilhosos. Os canais maravilhosos, eu vou fazer um resuminho bem tranquilo aqui para vocês. O pulso deu profundo. Nesse caso, o pulso vai ser bem profundo mesmo. Já nessa parte de Jorg, víscera e maravilhoso, dificilmente você vai ter dúvida, porque realmente o pulso vai estar
bem profundo mesmo, não vai ter erro, pode ficar tranquilo. Aí, a grande chave de questão vai estar, acho que nessa tabela aqui. Quer ver? Ó, deixa eu achar aqui, que vai ser o principal para vocês matarem a charada. Aqui eu dou os métodos de tratamento, as visões, as vias, as dicas aqui. As entradas, os pontos. Tudo isso aqui é do meu livro Compêndio de Acupuntura. Então aqui eu coloco 3 métodos de diagnóstico, mas vamos no principal que vai ajudar vocês. Então vamos lá. Sintomatologia do canal. A sintomatologia do canal ordinário, eu não estou achando aqui porque o livro é bem grande, então eu vou falar aqui de cabeça mesmo. Quando o sistema par for o Dumai e o Shomai, que eles trabalham em pares, o sintoma principal vão ser todos os sistemas em questão com os sintomas de excesso de energia. Quando for o sistema, o par do Chonmai com Yin Wei Mai, ele vai estar com sintomas de alterações emocionais. Ele precisa de gatilhos para os sintomas se manifestarem. Ele não tem um começo e um fim coerente, porque o gatilho principal disso são as partes, sintomas emocionais. O P7, né, o Renmai e o Yin Shao Mai, que trabalham em pares, o sintoma-chave para o tratamento do extraordinário, aqui é a parte da deficiência geral. Quando todos os sistemas aqui relacionados eles tiverem deficiência, então você vai tratar o sistema maravilhoso, né? Usando o Renmai e Shao Mai. E quando eles estão desgovernados, ou seja, a palavra-chave aqui é perda da função, ele fica irregular, é como se a empresa não houvesse gerente. Então os funcionários não sabem como trabalhar. Então a pessoa ouve bem, vou dar um exemplo. A pessoa ouve bem, ela não tem zumbido, ela não tem nada, fisicamente ela não tem nada. Mas você conversa com ela, ela não entende direito o que você está falando, ela não vê a coerência. Ela entende você com palavras que você não disse. Seriam assim muitos atos falhos na parte da audição. Ou seja, o ouvido está íntegro, os funcionários do ouvido funciona bem, mas o funcionamento dele não está adequado. Isso é falta de um gerente, o organizador das funções fisiológicas, biológicas, cinesiológicas desse indivíduo. Para organizar isso, quem vai tratar isso é o sistema Yang Wei Mai com o sistema Dai Mai. Isso é a parte de reorganização. Então, quando houver essas alterações, é sistema maravilhoso. Pulso muito profundo, ou qual das 4 vias vai ser tratada, né? O excesso com esse par do Mai e Yang Shao Mai, o da parte de gatilhos emocionais, psicossomáticos, o par Shon Mai com Yin Wei Mai, a parte de deficiência geral pelo sistema Ren Mai e Yin Shao Mai, e a parte de descontrole ou desorganização do sistema geral vai ser usado o par do Yang Wei Mai e Dai Mai. Quando você, agora para terminar, você ainda tem outros 2 métodos de diagnóstico, né? E a parte de órgão e víscera, vamos ver se eu pego aqui mais para o finalzinho. O sistema órgão e víscera, você pegou o pulso profundo. Então, digamos que lá, peguei a parte, vamos pegar o exemplo do pulmão, né? O pulso deu na radial, que é sistema Yin, deu 3 vezes maior, que é Tain. Ele deu duro, que é parte de pulmão, deu profundo, muito profundo. Eu sei que é parte profunda. Estou na dúvida se é, por exemplo, vaso maravilhoso ou é órgão e víscera, né? Já descartamos o canal distinto, ele não tem janelas do céu sensível e a sintomatologia também não pega todo o trajeto de meridiano. Então já descartei canal ordinário, descartei canal distinto,
estou em dúvida entre maravilhoso e órgão e víscera. O órgão e víscera, o ponto-chave vai ser, sempre vai estar com alterações o sistema Mo-Shu. Se você palpa o ponto de alarme, que é o ponto Mo, aí você sabe que é o órgão, né? No caso é o órgão pulmão. Então, no caso, se deu para alterações no P1, vai ser pulmão. Isso de parte aguda. Agora, se for o bexiga 13, que é o ponto Feixu, é o ponto de assentimento do pulmão, então você sabe que é o órgão pulmão e que esse problema é crônico. Então vamos tratar a parte dorsal e, no caso agudo, vamos tratar a parte anterior. Muitos autores, para não ter erro, ele trata o sistema Mo-Shu, ele põe o P1 e põe o B13. Lembrando, órgão ele pode estar em excesso ou deficiência. Então, se o ponto estiver duro, né? Se o ponto estiver duro, inflamado, inchado, etc. e tal, com hiperatividade, você tem que dispersar. Se o ponto estiver com deficiência, fraqueza, flácido, frio, você tem que tonificá-lo. Aí você pode usar o sistema de agulhamento, que vai ser bem mais simples, né? Sistema Mo-Shu, e associar aí com outros pontos de ação local, outros pontos de ação sistêmica, pode usar como coadjuvante também, claro, isso em qualquer outro tratamento. A parte de aurículo, de microsistema, de abdômen, de ombro, de face, de mão, de pé, de joelho, qualquer outro microsistema, e entrar também com a fitoterapia, associando com massagem, qualquer outra coisa aí que você trabalhe dentro, claro, da visão da medicina chinesa. Então, acho que deu para entender bem. Esse foi um vídeo bônus da playlist da pulsologia. Eu quis passar esse vídeo. O vídeo ficou assim bem extenso, né? Já está dando quase 40 minutos de vídeo. Mas não se preocupe com esse vídeo, que não é necessário saber tudo isso aqui para o diagnóstico de pulso. O diagnóstico de pulso é para identificar qual sistema vai ser tratado. Agora, como tratar isso é o resuminho desse vídeo. Claro que você não vai conseguir tratar com esse resumo, porque eu falei muita coisa de forma muito rápida, faltou muita informação, mas foi só um apanhado geral. Se inscreve lá no canal Samurai da Acupuntura, e lá, como membro mestre, você vai ter acesso à formação completa com todos esses detalhes do curso. Até o próximo vídeo. Os!